Ok, então, vamos começar mais uma parte da aula. E agora eu vou falar um pouquinho sobre unidade de medida. Gente, unidade de medida é igual vocês falaram. Vocês lembram, às vezes, que vocês viram isso no ensino fundamental, médio, né? Às vezes, como faz tempo que vocês estudaram, às vezes vai esquecendo alguns detalhes, né? Os detalhes são importantes. Ó, a primeira coisa importante em unidade de medida são os múltiplos. Múltiplos, não pode esquecer nunca mais isso aqui, viu? Ó, múltiplos e submúltiplos, tá? Porque senão, se você esquecer isso aqui, você vai ficar no decoreba, não pode, viu? Então vamos lá, vamos relembrar os múltiplos e submúltiplos. Ó, existe vários, vamos só nos mais importantes, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, quais são os múltiplos que são muito importantes? Ó, esse aqui, ó, quilo, a gente representa por K, tá? Depois, quem é hecto, que é Hzinho, tá? Depois, deca, tá? Que é DA. Certo? Esses são os múltiplos. O que significa o quilo? Quilo significa, gente, ó, 1000 vezes. 1000 vezes alguma coisa. Tá? E hecto significa 100 vezes. 100 vezes alguma coisa. E o deca significa 10 vezes. Vamos lembrar então aqui agora, só para contextualizar, quais são as unidades de medida que a gente usa o múltiplo quilo? Em números, né, gente? Ó, por exemplo, você chega lá na... Deixa eu só aceitar a Maria aqui. Maria, boa noite. Ó, quais são as unidades de medida que a gente usa muito múltiplo quilo? Ó, por exemplo, você chega no açougue e fala assim, ó, você nem fala mais 1 quilograma de carne, né? Você chega no açougue e fala assim, ó, eu quero 1 quilo de carne. Na verdade, você falar que é 1 quilo de carne, gente, é errado, viu? Você tem que falar 1 quilograma de carne. Por quê? A unidade, na verdade, é o grama, tá? Quilograma significa 1000 gramas, né? Então você fala assim, ó, pro açougueiro, né? Dá 1 quilo de carne. É óbvio que sabe, né, gente, que isso aqui é 1 quilograma, né? Mas quilo significa 1000 vezes. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa que soubesse matemática, você pedisse 1 quilo de carne, né? Ou 1 quilo de frango, vamos pensar assim, ó, dá 1 quilo de frango. Ele podia te entregar 1000 frangos. Tá certo, né? Quilo é 1000. Você pediu 1 quilo de frango, né? Então é 1000 frangos. O certo é falar então o quê? Eu quero 1 quilograma de frango, né? Aí tudo bem. 2 quilogramas. Se você falar assim, ó, dá 3 quilos de frango, né? 3 quilos de frango, gente, ou 2 quilos de frango, se for 3 quilos é 3.000 frangos, né? 2 quilos é 2.000 frangos, dá quase uma granja, né? Só que assim, a gente usa no dia a dia. E outra, é até feio a gente corrigir os outros, né? Se a gente falar errado, os outros falam errado, mas a gente, né, é bom evitar, né? Que a gente está estudando e tal, né? Então aqui, ó, hecto, já não pegou, né? Hecto, ninguém chega no açougue e fala assim, ó, me dá 1 hectograma de carne. Ninguém fala. Seria 100 gramas, né? Certo? 100 gramas de carne. Tá? Mas existem outras unidades, a gente usa hecto. Por exemplo, quem quer dar um exemplo de hecto aí, hein? Ó, não sei se alguém tem roça, mas na roça existe o hectare. Hectare, gente, nada mais é que o hecto com are. Então, hectare é 100 ares, entendeu? De terra. Não sei se alguém entende de terra aí, né? Mas hectare, o que mais, hein? Hecto, acho que é só hectare. O hectare é quantos mesmo? Aí já é correlação, viu? Correlação de unidade. Mas por enquanto, ó, nós vamos chegar nisso aí daqui a pouco, tá? Mas aqui, ó. Primeiro que você guarda que esse hecto é 100 vezes, para você não ficar preso. Porque hectare, na verdade, não é uma unidade. É uma unidade com múltiplo. Por exemplo, a unidade é o are, né? É igual o grama. O grama é unidade, certo? Agora, quilograma é a unidade vezes 1000. A gente pensa que quilograma é uma unidade, né? Não é. É uma unidade com múltiplo. Olha que legal, né? É a mesma coisa o deca. O deca, gente, também não pegou, né? Muita coisa, ó. Fala, ninguém fala assim, me dá 1 decagrama de carne. O pessoal acha que você está doido, né? Então tem unidade que pega mais com múltiplo e unidade que não pega com múltiplo. Mas existe, viu, gente? Por isso que a gente tem que estudar, né? Tá bom? Então, esses aqui são os múltiplos, tá? Ó, múltiplos. Vou colocar assim para você, ó. Aqui são os múltiplos, né? Ó. E eu de cá eu vou colocar os submúltiplos, tá? Submúltiplos. Vou colocar mais para cá, aqui, quer ver? E deu destravar, o que foi? Aí, múltiplos, submúltiplos, tá? Então, quem que são os submúltiplos, gente? Tem vários, né? Mas vamos colocar só os principais, né? Ó. O submúltiplo que a gente usa muito é o tal do milli. Milli, gente, representa por M minúsculo, tá? Ó. O outro submúltiplo, você lembra? É o centi. Centi, gente, ó, é Czinho.
E o outro múltiplo, submúltiplo, desculpa, é o deci. O que é o deci? É o dezinho. Tá? Então aqui, ó, vamos pensar agora nas unidades. O que a gente usa muito que tem mili? Por exemplo, miligramas. Usa, né? Para remédio, por exemplo, né? Miligramas. Outro também que a gente usa muito com mililitros, né? ml, mililitro, né? Certo? Ó, então aqui, ó. Qual que é a unidade no caso do mililitro? A unidade é o litro. Mas ml é uma unidade com um submúltiplo, tá? Outra, centi. Centi a gente usa muito, né, gente? Ó, fala um exemplo de uma unidade que tem centi. Centímetro. O que é centímetro? A centésima parte do metro, tá? Decímetro. A gente usa também decímetro, né? Então aqui, ó, mil significa o quê? A milésima parte, 1 sobre 1000, tá? Vezes. O que significa centímetro? O centi, no caso, a centésima parte. Centímetro, a centésima parte do metro. Decímetro. O que é décimo, então? A décima parte. Certo? Ó. Então, gente, você tem que guardar primeiro esses 6 múltiplos e submúltiplos, tá? Ó. Se você não guarda isso aqui, você não aprende unidade de medida. Agora, existem outros? Existe, por exemplo, já ouviu falar no giga? Giga, gente, ó, é mais que 1000. O que é giga, hein? Lembra? Não vai esquecer não, mas é só por curiosidade. Giga é o quê? É 1 milhão, tá? 10 a sexta. Gigabyte é 1 milhão de bytes, tá? Aí tem outros, giga, mega, tera, né? Agora, no computador a gente usa muito isso, né? Giga, mega, tera, né? É múltiplos, tá? Agora, submúltiplos também tem outros. Por exemplo, fala um submúltiplo para mim. Micro. Micro é um submúltiplo, que é 10 a menos 6. Micro, gente, por exemplo, micro é a unidade de muitos vírus, tal, né? Nanotecnologia. Nano também já está muito em voga hoje, né? Porque a tecnologia nano. Então, nano, gente, é um pedaço também menor, é um submúltiplo, tá? Certinho? Só que essas aí, assim, se cair para você, vai falar quanto que é o valor deles. Agora, esses 6 aqui não, você tem que memorizar, viu? Então, beleza. Então, agora, gente, ó, vamos partir para a unidade de distância, tá? Ó. Então, coloca aí, por favor, ó, unidade de distância. Vai ficar facinho agora, ó. Unidade de distância, tá? Então, gente, quais são as unidades de distância? E aí? Aí é o metro, tá? Ó, a unidade de distância é o metro, tá? Que a gente representa por m. Beleza? Aí o que você vai fazer agora? O metro, a gente usa o metro, que é a unidade de medida de comprimento. Vamos colocar comprimento, é melhor que distância, né? A unidade de medida de comprimento, tá? Comprimento. Comprimento. Certo? Então, a unidade de comprimento, gente, é o metro. A unidade oficial, viu? Mas existem outras. Só por curiosidade aqui, ó. Um metro, você sabe o que é, né? Você sabe certinho, né? Um metro é aquele tamanho lá, tal, né? Existe uma definição científica por metro, mas deixa isso para lá, tá? Ó, um metro. É mais ou menos esse negócio aqui, né? Que você sabe, né? Ó. Agora, existem outros. Por exemplo, essa aqui é que a gente usa, tá? Mas só curiosidade, existe também o pé, né? Lembra dos pés? O que é um pé? Um pé, gente, é o pé do rei, né? Mas tem uma medida certinha, viu? Existe também a polegada, né? Ó. Polegada. O que é a polegada? Polegada vem de polegar. Polegar do rei. Só que hoje, né, gente, não é isso mais, né? O polegar do rei lá, porque muda o rei mudava a medida, né? Polegar é 2,4 centímetros, viu? 2,3,9, uma coisa assim. Então, polegada vem de polegar, viu? Tem jarda, né? Tem léguas, né? Milhas, né? Mas isso aí é tudo unidade, não é sistema internacional, é unidade inglesa, tal, né? Que os Estados Unidos usa, a Inglaterra usa, a Austrália, né? Geralmente é país de língua inglesa. Agora, o metro já é usado pelos franceses. A gente usou a medida dos franceses, tá? Porque assim, ó, existia a França e a Inglaterra, gente, no século XVIII, XIX, né? Era uma rixa danada, né? Era duas potências. Então, todo mundo queria disseminar a sua cultura, das colônias, né? Então, por exemplo, ó, nas colônias inglesas, você percebeu que o motorista lá no carro é do lado direito, não é do lado esquerdo? Só que nos Estados Unidos não pegou isso, né? Mas, por exemplo, algumas colônias inglesas, o lado do motorista é diferente, né? A mão inglesa, né? Até a mão lá da rua é diferente, certo? Então, assim, ó, essa questão das unidades de medida também, gente, existia as unidades de medida no sistema internacional, que seria basicamente o sistema francês, né?
E existe também o sistema inglês e americano, tá? Então, assim, ó, isso é uma bagunça para pensar, né? Tem muita unidade de medida. Então, o sistema internacional serviu meio que para padronizar isso, tá? Mas só que mesmo assim, a pessoa ainda usa muitas medidas, né? Mas aqui, ó, a gente vai estudar aqui o metro, viu? O metro, gente, ó, você sabe o que que é então? O que que eu faço agora? Eu vou criar, aí eu não sei quem que falou, que existe uma escala, né? A escala, justamente, gente, ó, é para poder montar os múltiplos e submúltiplos com a unidade de medida. Então, por exemplo, ó, você vai pôr aqui o quilo agora, o hecto, o deca, tá? Aí você vai pôr aqui, ó, a unidade aqui depois, lembra, ó? Certo? Ó. Aqui no meio você põe a unidade de medida que você quer. Depois você vem aqui e coloca o dec é um decinho. Depois o cent e o milli, tá? Ó. Então, por exemplo, como eu estou trabalhando com metros agora, vou até mudar de cor aqui para você lembrar, viu, gente? Como eu estou trabalhando com metro, eu vou colocar metro aqui, ó, então vira quilômetro, hectômetro, decâmetro. Aqui você põe um metro mesmo, normal. Unidade de medida fica no meio, viu? Aí o dec com metro, decímetro. Cent com metro, centímetro. E milli com metro, milímetro. Tá vendo? Ó? Então aqui, ó. Opa. O que que é quilo com metro? Quilômetro, né? 1000 metros. O que que é o hecto com metro? Hectômetros. 100 metros, tá vendo? Ó? Só que, vamos convir, né? Ninguém usa hectômetro para falar, hoje eu andei 5 hectômetros caminhando da minha casa até a casa da minha mãe, por exemplo, na Gorete lá. A Gorete não fala assim, para mim chegar na casa da minha mãe, eu caminho 5 hectômetros. Não, ela fala 500 metros, né? Ou meio quilômetro. Ninguém usa hectômetro, né, gente? Só que você tem que saber, tá? Decâmetro. Decâmetro também ninguém usa, viu, gente? Ó. Mas é 10 metros. O metro é a unidade fundamental aqui no meio, né? Agora, decímetro. A gente usa muito decímetro, né, gente? Ó. Decímetro usa. Centímetro usa muito, principalmente para medir a gente, né? O tamanho, a altura. A gente mede, sei lá, 1,84 m, né? A gente usa muito. E milímetro é uma medida pequenininha, né? Certo? É a unidade de distância. Tranquilo, pessoal? De boa? Aí, rapidamente, agora aqui, ó, só para a gente situar, lembra como é que transforma uma unidade com a outra? Vamos treinar um pouquinho isso aqui, tá? Ó, por exemplo, ó, vamos imaginar que eu tenho aqui, gente, ó, sei lá, 24.000 centímetros, né? Aí eu quero transformar em, por exemplo, decâmetros, né? Ó, lembra disso? Eu quero transformar em decâmetro, tá? Quero mudar a unidade de medida com os múltiplos e tal, né? Então é assim, ó, não sei se você lembra, ó. Você tem 24.000 centímetros. Então aqui, ó, você vai lembrar assim, ó. Eu tô aqui em centímetros, certo? Eu quero passar para decâmetro, tem que vir para cá. Aí eu tenho que deslocar 1, 2, 3 casas para esquerda. Como eu tenho que deslocar 3 casas para esquerda, ó, quando não aparece nada, a vírgula está aqui, lembra? Ó. Aí você vai deslocar 1, 2, 3 casas para a esquerda também. Aí vira 24,00, ó. 24,00 decâmetros. Que é a mesma coisa que 24 decâmetros, viu? Isso vocês lembram, gente? Lembrou agora como é que funciona? Lembraram? Tranquilo? Sim. Então, aí agora é o seguinte: se quer ir na prova pra você tem que lembrar só disso, deslocar para um lado para o outro. A mesma coisa aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho lá, sei lá, 36 quilômetros, tá? Aí eu quero transformar 36 quilômetros, vamos fazer o primeiro um fácil, né? Quero transformar em metros, né? Só que eu quero transformar o 36 quilômetros, o mesmo 36 quilômetros em, sei lá, milímetro, para ver quanto que dá, né? Então, gente, ó, é lógico, né? Quem não lembrar dessa reguinha aqui, pode fazer às vezes até usando outra técnica, né? Transformando sempre em metro, depois usando, né, outro conhecimento que você tem também. Mas aqui, ó, aproveitando esse processo que a gente está fazendo hoje, o processo que a gente está fazendo hoje é direto, ó. Aqui, ó, eu estou em quilômetro, certo? Ó, 36 quilômetros. Quer transformar em metro. Tá? Você pensa assim, ó, eu estou no quilômetro. Quer transformar no metro. Então tem que deslocar 1, 2, 3 casas para a direita. Então eu ponho assim, ó, 36, a vírgula aqui. Então eu tenho que deslocar 3 casas para a direita. Então tem que fazer assim, ó, 1, 2, 3. Põe a vírgula aqui. Só que aonde não apareceu nada, você põe zeros, né? Lembra? Ó? Então dá 36.000 metros. Mas é isso mesmo, né? Ó, porque ó, 36 quilômetros, o quilo é 1.000. Então dá 36 vezes 1.000. 36.000 quilômetros, né? Certo?
Agora, se for para transformar em milímetro, eu tenho que continuar, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então eu tenho que deslocar quantas casas para a direita? 6, né? Aí já fica bem maior, né? Ó, fica 36 aqui. Não apareceu nada, então uma vírgula aqui. Então deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula. Aí fica assim, ó, 0, 0, 0, né? 0, 0, 0. Então, gente, ó, 36 quilômetros em milímetro dá 36 mil milhões de milímetros, viu? Legal? Aí, ó. É assim que se transforma, tá? Ó, mas presta atenção. Aqui, ó, é a unidade de comprimento, tá? Comprimento. Vamos ver agora também, ó, a unidade de... Deixa eu só parar essa parte da aula, senão fica muito grande, né? Deixa eu interromper essa parte da aula, daqui a pouco a gente volta com a gravação.